uma breve apresentação aqui da Vim. É, Antes de tudo, né, antes de falar um pouco sobre o portfólio, eu queria falar um pouquinho sobre o porquê da Vim, né? Então, a Vim ela é uma solução, a gente tem um reconhecimento de mercado e todos os produtos que fazem parte do nosso portfólio, a gente tem um entendimento que eles são produtos sempre baseados nesses três grandes pilares, né? De simplicidade, de flexibilidade e de confiança, tá? Simples e flexível, ele acaba sendo muito integrado, porque nós conseguimos atender desde soluções de pequeno porte, né? Então, aquele cliente que tem 10 máquinas, por exemplo, que precisam ser protegidas. Ao mesmo tempo, nós temos casos públicos disponíveis no site da Vim de 10 mil máquinas sendo protegidas pela mesma solução, justamente pela flexibilidade que essa solução consegue garantir. E muito disso faz sentido pela forma que a solução foi montada. Ela é uma solução praticamente agnóstica a hardware, né? Então, eu posso, na verdade, montar a estrutura de armazenamento baseado realmente na necessidade da empresa, né? Então, normalmente uma empresa, ela já trabalha com alguns parceiros tecnológicos que podem oferecer soluções de hardware, e a Vim, na verdade, vai ser uma camada de software que fica acima disso tudo, dando a inteligência necessária para garantir essa segurança da informação, tá? E aí, justamente por isso, por causa dessa característica, acaba que a gente consegue fazer uma solução muito flexível, né, muito escalável, atendendo desde o pequeno cliente até o cliente de grande porte. E a questão da confiança, eu convido até vocês a todos entrarem no site da própria Gartner, né? Tem o Gartner Peer Insight, que é um site que, na verdade, o Gartner deixa disponível para clientes entrarem no site e fazer o seu overview, né, a sua avaliação de qualquer tipo de solução. Tá? E a solução da Vim, em relação à proteção de dados, é a solução que tem o maior número de revisões e que é uma das melhores avaliadas. Então, você pode ver lá a avaliação de próprio cliente que usa a solução, coloca lá a sua revisão, então mostra que eles normalmente são satisfeitos com essa solução. Outro ponto importante é a questão do Net Promoter Score, tá? Que é um índice que avalia a satisfação de clientes, tá? E que mostra o quanto um cliente ele consegue indicar uma solução, né, para outro cliente, uma solução, um produto ou um serviço para um cliente, para outro cliente. E a Vim ela conseguiu uma nota de NPS de 0,73 positivos. Fazendo uma analogia de mercado, Netflix, por exemplo, que entrega uma tecnologia inovadora, né, na solução, né, dentro do que ela se propõe a entregar, ela tem uma nota de 68 pontos positivos. E a Vim está com uma nota ainda superior a, por exemplo, do Netflix. Então, realmente a gente tem uma nota bem considerável. Analistas de mercado, Gartner, Wave Forrester, a gente realmente está muito bem avaliado. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da plataforma, tá? A gente baseia, na verdade, não é um único produto. A gente tem algumas soluções que conseguem garantir, com essas soluções a gente consegue entregar várias demandas que os clientes acabam sempre nos passando, tá? Base desse produto, basicamente, é esse Vim Backup Replication que eu estou mostrando aqui no slide, tá? Como o nome já diz, é uma solução de backup, né, de máquinas, é uma solução que ajuda também na replicação de máquinas virtuais, então você consegue fazer uma réplica das suas máquinas para um outro site, para você ter essa segurança, essa segunda cópia do seu dado, tá? E uma coisa muito importante que a Vim não se preocupou somente em fazer essa replicação, mas também colocar uma camada de orquestração disso tudo. Então é importante que eu consiga fazer uma replicação de máquinas e consiga ter um plano de orquestração bem definido, quando acontecer de um problema realmente acontecer, uma catástrofe, por exemplo, simplesmente eu posso na minha ferramenta, peço para fazer uma virada de site, que a gente chama de failover, né? Que é você sair de um site de produção para um site remoto, né? Um site de disaster recovery, tá? E a sua solução continua operando. O seu negócio continua no ar, independente de um problema, uma catástrofe que venha acontecer no site de produção, tá? Então essa é uma outra camada que eu tenho logo acima. E acima disso tudo, não menos importante, é a questão do monitoramento. Monitoramento não adianta eu ter uma solução de backup, uma solução de replicação, de orquestração, sendo que eu tenha, possivelmente, eu posso ter um problema na minha produção. Então, meu ambiente virtualizado, por exemplo, eu posso estar mal dimensionado, né? Eu posso estar com a quantidade de recursos já no limite de uso, que eventualmente pode vir a causar algum problema. Então, a ideia do monitoramento é monitorar esse ambiente e já indicar, através de relatórios inteligentes, informar, por exemplo, se você pode vir a acontecer algum tipo de problema. Tá? Então, ele já faz essa análise preditiva e te dá relatórios e vários alertas para que você tome uma ação antes de um problema acontecer. Um alerta muito importante, por exemplo, é um alerta contra possíveis ataques de ransomware.
ele consegue identificar parâmetros, né, algumas informações que ele coleta do seu ambiente, e ele pode identificar que algumas alterações, né, uma forma normal de uso, está acontecendo, e com base nisso te mandar um relatório, né, te mandar um e-mail avisando que você tem possivelmente está sendo atacado. Então isso tudo está nessa ferramenta de monitoramento. E pensando nisso tudo, tá, fazendo um overview geral, essa solução ela consegue atender diversos ambientes. Eu consigo atender ambientes virtuais, né, dando alguns exemplos aqui, VMware, Hyper-V, Nutanix, ambientes físicos, Windows, Linux, né, AIX, Solaris, ambientes de software as a service, que eu vou até falar um pouquinho mais agora, que é justamente do Office 365, que o Rômulo mencionou, e ambientes de nuvem, tá? Então eu posso tanto usar a nuvem como uma solução de armazenamento dos meus backups, por exemplo, como ao mesmo tempo eu posso usar a nuvem como uma estratégia de DR, de Disaster Recovery, ou simplesmente proteger o que está na nuvem. Então a ideia da Vim era conseguir não só usar um pedacinho da nuvem, mas usar a nuvem e tirar mais proveito em cima dela, tá bom? E a gente tem APIs também para diversos fabricantes aqui embaixo, como eu mencionei, a Vim é uma solução agnóstica hardware, eu não tenho um appliance de hardware da Vim, eu vou usar soluções que estão aí no mercado para poder montar a solução de acordo com o que melhor me convém, tá bom? Então, resumindo isso tudo, essa solução, o que ela consegue entregar, né, baseado em tudo que eu mencionei? Backup e recuperação é o básico, mas a ideia aqui é backupear qualquer coisa, né, em qualquer lugar e para qualquer lugar. Tá? Então, eu posso backupear uma máquina virtual do VMware e restaurar na nuvem da AWS, da Azure, por exemplo, eu tenho essa possibilidade. Segundo, essa questão da mobilidade. Então, dá ao cliente a mobilidade, não somente no produto em si, mas no licenciamento também. Tá? Eu tenho uma máquina que hoje é protegida fisicamente, um servidor físico, ao migrá-lo para a nuvem, eu posso usar a mesma licença para proteger esse produto agora que está rodando lá na nuvem. Tá? Monitoramento, como eu já mencionei, orquestração e automação desses meus processos de disaster recovery. E por último, mas não menos importante aqui, a questão de conformidade e governança. O Vim ele tem um mecanismo muito importante aqui na ferramenta chamado Data Labs, que é o reaproveitamento dos seus dados. Então, isso aqui é um mecanismo bem complexo, né, na questão, na forma que ele reaproveita os seus dados, né? Complexidade que eu digo aqui não é da forma de usar, em sim do valor que ele vai entregar ao seu negócio, tá? Porque a ideia é aquele dado backupeado, aquele dado replicado, que normalmente fica ali armazenado e você usa muito eventualmente quando você tem um problema, né? A ideia é dar um novo uso para essa solução, novo uso para esses seus dados.